Filosofia da linguagem. Vamos falar sobre sua história, seus pensadores e vamos também nos aprofundar no pensador mais controverso. O que é filosofia da linguagem? Bom, como explicação bem sucinta, a filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos, mas ela vai bem além dessa explicação simplória, porque nós estamos lidando com comunicação entre seres humanos, que em si já é uma coisa muito subversiva. Um de seus pensadores foi Aristóteles, que a partir de sua analítica, ele diz que nós somos animais políticos por termos a linguagem, e também diz que a linguagem tem o papel de traduzir a verdade e o conceito por trás das coisas. Com isso, ele cria o silogismo, uma série de proposições com o objetivo de chegar na verdade. Depois, Russell chega com a dita virada da linguagem. Ele propõe o ideal da atomicidade lógica, que serviria basicamente para reduzir os erros de linguagem, deixando-a assim mais objetiva e clara. Ainda no contexto da virada da linguagem, temos Habermas, que chama a atenção para a razão comunicativa, onde ele diz que a linguagem deve ter um objetivo de desenvolvimento e uma gestão democrática. Ele também nos mostra a ideia contrária dessa, que seria a razão instrumental, que seria ideal para propagandas e coisas do gênero. Depois dele, temos Perelman, que nos introduz a nova retórica, dizendo que devemos ter uma linguagem clara e objetiva para que o debate possa ser aproveitado por todo tipo de receptor e emissor, refletindo o processo entre a lógica formal e a lógica informal. Ludwig Wittgenstein, principal pensador quando se trata de filosofia da linguagem, nasceu em Viena, localizado na Áustria, no dia 26 de abril de 1889, e faleceu no ano de 1951. Filho de família rica, foi estudar em uma universidade em Manchester, com o objetivo inicial de cursar engenharia aeronáutica, porém desistiu e foi estudar matemática e mais para frente filosofia. Influenciado diretamente por Bertrand Russell, se tornou um filósofo extremamente importante, contribuindo com pensamentos e obras inovadoras no campo da filosofia da linguagem. Em 1922, Wittgenstein publica sua grande obra que o fez entrar para os estudos da filosofia, chamado Tratado Lógico-Filosófico, trabalhando a ideia de que parte dos problemas filosóficos são problemas de linguagem. Segundo o pensador, o nosso pensamento produz conhecimentos através de representações dos fatos por meio da linguagem, tendo a função de designar esses fatos como verdadeiros ou falsos pelas proposições, ou seja, propostas. Para que isso fosse possível, foi criada a filosofia analítica, com o objetivo de analisar a linguagem e torná-la mais clara, decompondo uma proposição complexa até algo sucinto, como algumas palavras. Ele acredita que a linguagem tem a capacidade de ser uma imagem do mundo. O objetivo desse pensamento é dizer algo de forma clara e racional, designando fatos do mundo. Sendo assim, aquilo de que não possamos falar, nós devemos nos calar, acabando assim com os problemas enfrentados no ramo da filosofia. Investigações filosóficas é considerado o lado do Tractatus Lógico-Filosóficos o trabalho mais importante de Ludwig Wittgenstein. As investigações filosóficas constituem uma espécie de síntese da segunda fase do pensamento de Wittgenstein, assim como o Tractatus é uma síntese da primeira. Em suas investigações filosóficas, Wittgenstein critica diversas ideias das quais anteriormente tinha defendido no Tractatus, em destaque as ideias de uma essência de linguagem, de uma teoria pictórica do significado de uma estrutura lógica subjacente à forma aparente das proposições. Ele também defende uma ideia de que não há problemas filosóficos genuínos, pois os problemas filosóficos surgem a partir da falta de compreensão do funcionamento da linguagem e da lógica de conceitos. Com essa perspectiva, a filosofia é vista como atividade terapêutica que dissolve perplexidades filosóficas. O livro propõe também a análise de diversos conceitos importantes para a filosofia da mente, tais como o conceito de pensamento, intenção, consciência e vontade. Explicando um pouquinho sobre a filosofia da mente. É um estudo filosófico dos fenômenos psicológicos, incluindo investigações sobre a natureza da mente e também dos estados mentais em geral. A filosofia da mente envolve estudos metafísicos sobre o modo de ser da mente, sobre a natureza dos estados mentais e sobre a consciência. Gira em torno de estudos epistemológicos sobre o modo como a mente conhece a si mesma e sobre a relação entre os estados mentais e os estados de coisa que eles mesmos representam.
incluindo estudos sobre percepção e outros modos de aquisição de informação como a memória. A investigação filosófica sobre a mente não implica nem pressupõe que exista alguma entidade separada do corpo ou do cérebro, algo que pense ou haja por você, e está relacionada a vários estudos da ciência cognita, neurociência linguística e da inteligência artificial.